Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais. Tudo bem, gente? Olha, eu avisei que essa temporada do Sorrindo no Caos, ela estava uma festa estranha com gente esquisita. Hoje a gente vai resolver isso aqui. Não tem gente esquisita hoje. Estou gravando diretamente do meu país, Pernambuco, Recife. Lembra que eu sou filha de pernambucana, uma carioca, filha de pernambucana, neta de mineiros, então andando aí por esse país. Minha vida é andar por esse país. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Eu perguntei como devo lhe chamar. Ele disse: me chame pelo meu nome, me chame assim. Esse é o meu nome. Esse é o tipo de gente que eu gosto. Conversa não faz curva. Um empresário, eu vou pedir para ele se apresentar, como eu gosto de fazer sempre. Uma honra imensa estar aqui com Jânio, Jânio. isso, com Jânio, É seu nome. é meu nome. Obrigada, Jânio, por estar aqui. Estou muito feliz. Queria pedir para você se apresentar, por favor. Eu sou Jânio, Essa é a apresentação. Jânio Diniz. Jânio Pronto. Diniz. Excelente. Um isso. sobrenome já ajudou. O que você faz aqui nesse país, Pernambuco? Você sabe que Pernambuco foi país, né? Foi É o mesmo? único estado do Brasil que foi país na Revolta dos Guararapes por 78 dias, se eu não estou enganado. Olha Não, aí. teve uma outra cidade chamada Princesa Isabel, na Paraíba, que também foi um país por 24 horas. Pronto, então não Então, tô tão errada assim. Não tá, você tá no nosso país. Excelente. No nosso país eu trabalho aqui no Grupo Ser Educacional. E fazendo o que no Grupo Ser Educacional? Tudo que precisar, desde lavar o chão, levar água, conversar com você, orientar as pessoas. Hoje eu estou presidente do Grupo Ser Educacional. Muito bom. E como é que começou tudo isso? Começou, pergunta interessante. Na verdade, o projeto da faculdade, o projeto de educação, ele começou com o Janguier em 94, 95, eu não me lembro da data correta. Ele fez um concurso para juiz na época. Percebeu que tinha uma oportunidade, não tinha um curso preparatório para as carreiras de magistratura e Ministério Público na época em Pernambuco. Ele era professor da Universidade Federal e decidiu montar um curso preparatório. Montou, se chamava Birô Jurídico. Esse curso foi um sucesso, tanto que as pessoas não diziam que iam fazer um curso preparatório para concurso, diziam que iam fazer o birô. Então, quem tinha feito o birô estava preparado. E em 2000 ele me convidou para trabalhar com ele, para assumir o birô jurídico. Na época ele tinha feito uma sociedade com uma outra instituição de ensino superior. Eu trabalhava na indústria, trabalhava numa fábrica de vasilhames de vidro. E aí vim assumir o birô jurídico e começou o projeto da que seria a Faculdade Maurício de Nassau, que nasceu com o nome Ensino Superior Birô Jurídico, porque tinha sido a origem dos cursos preparatórios, que tinha sido um sucesso. E aí nasceu em 2003. Na verdade, a gente teve as primeiras visitas de avaliação em 2002 para 5, 6 cursos. Tivemos a portaria de autorização de credenciamento da faculdade em maio de 2003 e em agosto começamos formalmente. E aí nasceu a Faculdade Maurício de Nassau de Recife. Janguier é um de seus irmãos. Janguier é o meu irmão mais velho. Seu irmão mais velho. Quantos irmãos são? 8. 8. São 7 homens e uma mulher. 7 homens e uma mulher. E nos 8, parece aquela conversa do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele não conta filho, minha filha de número 1, minha filha Eu de sou o número 2. 3. Você é o número 3. Janguier é o número 1. Na verdade, todo mundo tem o mesmo nome. Então, o Janguier é José Janguier Bezerra Diniz, depois vem o João Janguier Bezerra Diniz, o Jânio Diniz, e aí vem o resto. Vem o resto. Muito bom. O filho, então, de número 3. Eu sou o número 3. E a mulher tá onde? A irmã tá onde? É A que mulher número? é o 7 Tá, de 8. de 8. Excelente. E todos esses irmãos estavam envolvidos no birô? E aí, ou era só você e Não. Janguier? Na verdade, envolvido no birô jurídico tinha o Janguier. Eu trabalhava na indústria. Eu fui engenheiro mecânico há muito tempo atrás. Engenheiro. E aí eu trabalhava na indústria. Quem trabalhava no birô jurídico? O birô jurídico surgiu com o Janguier. O Joaldo era o digitador dele. Joaldo é outro irmão. É outro irmão. Tá. Era o digitador. Quando eu vim para o birô jurídico, trabalhava o Janguier. O Joaldo trabalhava com ele. E o João, se eu não estou enganado, participava também dos congressos. O João era outro irmão. Tá. E eram De número eles. 2. De número 2. Já gravei. E Joaldo é o de número 6. 6. Muito bom. Não. A minha irmã é a número 5. Número Joaldo é o 5. número Joaldo é o 6. número 6. Essa irmã tá bem no meio ali, então. A Joaldo é o 7. Eu tô errando. Tô errando.
irmão. Olha, muito irmão. eu com 5 irmãos só, 2 por parte de mãe e 3 por parte de pai. Eu já me perco na ordem, imagina com 8 irmãos, pelo amor de Deus. Como é que foi essa infância? Vocês cresceram aonde? Você nasceu aonde? Tá, bom, até o irmão de número 4 nasceram, os 4 nasceram numa cidade chamada Santana dos Garrotes, no interior da Paraíba. Uma cidadezinha pequena, hoje tem perto de 6 mil habitantes, então há 50 e poucos anos atrás era bem menor. E aí meus pais, que eram muito humildes, fugindo, na época a gente falava fugindo da seca, mas buscando condições de vida melhor para a família, resolveram ir embora. Meu pai foi para o Mato Grosso, moramos em Mato Grosso há alguns anos, 4 ou 5 anos, e depois fomos para Rondônia, uma cidadezinha chamada Pimenta Bueno. E aí, como não tinha o ensino médio lá, segundo grau na época, hoje é ensino médio, não tinha o segundo grau, quando a gente terminava o primeiro grau, ia morar na casa de algum parente. O Jangue, o número 1, veio para Recife, o número 2 e o 3 foram para João Pessoa, fiquei na casa de parentes. Depois Jangue já morava sozinho aqui, ele alugou um apartamento que era um negócio interessante, era hoje chama de flat, na época era kitnet. Eu sou da época da kitnet também, prefiro inclusive. É um kitnetzinho que era ao lado da casa de máquinas, do elevador, que teoricamente pertencia ao condomínio e era para o zelador morar, e a gente foi morar lá. Tá. E aí virou uma república. Isso, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Moraram lá. E depois vieram os outros. Entendi. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Essas mudanças eram por circunstâncias de trabalho? Não, era por circunstância. Meu pai, eu diria que era um grande empreendedor que não tinha estudado e que buscava um lugar onde ele conseguisse trabalhar mais. Ele tinha uma coisa engraçada, ele dizia que filho de pobre, que não tinha estudado, se fosse morar em cidade grande, ia morar em favela e estudar na escola pior que tivesse, cidade pequena, estudar na única escola que tinha, com todo mundo. Que uma inteligência interessante. E ele foi para o Mato Grosso por isso, ele chegou lá, ele montou um restaurante, ele trabalhava, ele sempre foi trabalhador braçal, o meu pai. E ele buscava um lugar onde ele tivesse mais possibilidade de trabalhar. E por isso que a gente mudou. E nessas mudanças todas, a gente, claro, acompanhava tudo. E minha mãe cuidava da reca de filhos, um monte de filhos. Tinha muito trabalho. Tinha muito trabalho. Imagina, dá para dizer que ela não trabalhava. Imagina, minha mãe teve 7 filhos, 6 mais a minha irmã. E meu pai teve um filho depois que eles se separaram, que é o caçula. Mas imagina cuidar de 7 meninos, 6 homens, numa cidade pequena e que não tem limite para nada. Então, era difícil achar do 1 ao 7 onde eles estavam. E quando não tinha um WhatsApp para ligar, né? Não tinha um telefone para ligar também. Fico sempre em dúvida se era mais fácil ou Não tinha nem telefone. Não é que não tinha telefone, não tinha nem telefone na cidade. Alguns anos depois é que surgiu o telefone por lá. E era caríssimo, eu lembro que na casa da minha avó tinha escritura, o telefone. Você comprava as ações da companhia telefônica, você não comprava a linha. É isso. O serviço de uso de telefone, como se faz E hoje. Parece outra vida, né, Jânio? E se a gente pensar em termos históricos, é logo ali. É, logo ali, Mas uns parece 40 outra anos vida. atrás. Logo ali. Vou fazer 44. Lembro de coisas também. Eu lembro quando virou o Plano Real, eu juntei todo o dinheiro que tinha na minha casa e fui com a minha mãe no Banco do Brasil trocar as moedas. E todo o dinheiro que tinha na minha casa dava R$10,20. Pois é, era muito dinheiro. Então, Antes disso, eram uns 10 milhões de cruzeiros exato. ou cruzados, eu nem lembro qual era a moeda na época. Exato. Então, historicamente é ontem, mas parece de fato outra vida. E desses lugares que vocês moraram, você tem lembranças do Mato Grosso, de Rondônia? Tem alguma lembrança que te marcou mais? Claro, lembrança de todos os lugares. Mas, basicamente, a vida era bem dura. Meus pais, como eu disse, minha mãe ficava em casa, cuidava das crianças, de um monte de menino, e meu pai ia trabalhar. Então, naquela época, numa cidade pequena, a gurizada ficava solta, livre, para fazer o que quisesse de olho dos pais. Então, a gente aprontava bastante, ia para a escola. Eu me lembro quando eu era criança, ainda em Naviraí, com 4, 5 anos, 5 anos, ia para alfabetização, não queria ir, né? Tinha que ir chorando, alguém carregava, levava. Aí o Janguê ficava na porta da sala de aula, eu tinha 5, o Janguê tinha 9,
Ele ficava na porta olhando enquanto eu ficava chorando. Quando eu me distraía, ele ia embora. Tá? Mas o bom de crescer com muito irmão é isso. Tem sempre alguém do lado, discutindo, vendo alguma coisa, tá dividindo as coisas. Pois é, eu ia perguntar se vocês eram amigos, como é que era essa relação? Era uma escadinha de 1 ano e meio, 2 anos de diferença de um para o outro. Minha mãe amamentou 12 anos seguidos, pelo menos. Então, Meu Deus do céu, como é o nome de sua mãe? Lourdes, Maria Está de viva? Lourdes. Tá, Está tá viva? viva, Beijo, bem. beijo para Maria de Lourdes, porque Viva olha, bem, uma mulher linda, maravilhosa, matriarca da família, que teve uma vida muito dura. Ela casou com 13 anos, quando ela tinha 14, nasceu meu irmão mais velho, parto normal, 5 quilos para uma criança. uau, Então ela teve uma vida bem pois é. mais... E principalmente nas condições também daquela época. Eu fui mãe aos 17, engravidei aos 16, fui mãe aos 17. Eu tenho um filho de quase 27 hoje. E já com um pouco mais de recurso já foi difícil, imagino. E não amamentei por 12 anos. Pois Então, ela, tive só 2 com 10 anos de diferença. quando o Joaldo, o número 6, nasceu, o número, que ele é 4 anos mais novo do que o número 5, o número 7 e o número 5, o outro ainda mamava. Então era o Joaldo mamando num peito e o Jonaldo no outro. Que os nomes são todos parecidos também, ela não era muito criativa, não. Dona Maria de Lourdes, mas você sabe que me ocorre algo que é... Eu agora conheço você e conheço o Joaldo e acompanho o Janguier pela carreira, porque trabalhei com RH há mais de 20 anos. E algo que me ocorre agora é essa capacidade, talvez essa inteligência e tudo mais, também vem da nutrição do leite materno. Então, se foram bem amamentados dessa forma, mais uma prova de que o leite materno tem aí uma contribuição para a formação do processo cognitivo. Não é à toa que o nome é Bezerra, né? Então, todo mundo tem que mamar muito. Muito bom. Excelente analogia. Muito bom. Bom, então, você trabalhou em indústria de vidros, se formou em engenheiro mecânico? Também gosto, sou neta, filha e mãe de engenheiro, então gosto muito de conversar com engenheiros. E por que engenharia, Jane? Não sei, desde que eu era criança eu queria fazer. Primeiro eu pensei em engenharia elétrica, depois em engenharia mecânica. Na verdade, quando eu era criança eu queria trabalhar na indústria automobilística. Vou trabalhar. E aí vim para Pernambuco, estudei, fiz engenharia mecânica aqui e não tinha indústria automobilística aqui. Então eu fui trabalhar na manutenção. Meu primeiro estágio, na verdade, foi numa fábrica de baterias na Moura. E aí eu estagiei lá há algum tempo. Tem uma grande história também de empreendedorismo desse tem. casal, né? O Edson Mororó, o fundador, eu me lembro de uma situação bem interessante. Exemplo que eu uso na minha vida quando estou discutindo controle de custo. Eu trabalhava na manutenção e o gerente de manutenção saiu de férias, eu era estagiário e assumi a posição dele por um tempo nas férias. E aí chegou o seu Edson, olhou, a gente estava andando na fábrica, ele dando algumas instruções perto dos cadinhos de chumbo lá e da parte de fabricação de placas de bateria. Tinha um monte de chumbo no chão. Ele olhou, me pegou pelo ombro, assim, sacudiu. E olhou e disse: "Está vendo isso aqui? Rapaz." Eu estou, seu Edson. É chumbo. Ele disse: "Não, isso aqui é bateria. Isso aqui é o seu salário. Você manda recolher tudinho e botar no cadinho de novo para derreter, porque senão a gente está jogando nossa matéria-prima no lixo." Então, um exemplo que eu nunca esqueci. Enxergar a bateria no chumbo desperdiçado. De que a matéria-prima da bateria é o chumbo. Então a gente estava jogando matéria-prima no lixo, de fato. E com isso o desperdício acabava sendo grande. E era realmente. Então a gente fez todo um processo de controle para que a gente não desperdiçasse mais bateria, desperdiçasse mais chumbo e acabou para melhorar um pouco em função dessa cobrança que ele me fez. Sacudir realmente deve ter marcado. Pegou no ombro assim, tá vendo isso aqui? E aí eu contei para o Edson, filho dele, para o Sérgio, há algum tempo atrás, quando desencontrei essa história. Ficou marcado, com certeza. Sim. E antes da gente começar a gravar, eu também perguntei se você era professor. E você me deu uma resposta muito interessante. Que eu fui. Que você foi. Aí eu falei: não, você mas não disse deixa que a de gente ser. nunca deixa de ser. Exato. Isso. E aí você me falou algo sobre o rigor da responsabilidade. Eu não posso ser professor, eu viajo muito, viajo bastante, toda semana eu viajo, e
eu teria que faltar muito às aulas. Eu disse que eu não posso ser professor faltando, cobrar que os outros tenham presença em todas as aulas. Então, a gente só pode cobrar aquilo que a gente está disposto a praticar. Eu particularmente concordo. Tem essa fama, não tenho problema nenhum de ser vista como exigente. Acho que, inclusive, a gente hoje tem alguns problemas pela ausência do rigor. Então, acho que isso é importante. E em que momento, então, o Birô, a faculdade Maurício de Nassau, enfim, em que momento se torna o Grupo C? O que acontece? O que aconteceu? Quando eu vim trabalhar com o Janguier no Birô Jurídico, no curso preparatório, ele precisava fazer uma mudança grande. Ele estava indo relativamente mal naquele período. A gente fez um trabalho para mudar e começou o processo. Naquele período também Janguier se associou a uma outra instituição de ensino superior, ficou sócio um tempo, e aí quando saiu a gente começou de fato o projeto para tocar para criar a faculdade Maurício de Nassau, que era um sonho antigo dele. E aí nasceu a faculdade, o nome era Ensino Superior Birô Jurídico, porque já levava um pouco da memória e da força da marca que o Birô Jurídico tinha. Okay. Pra você ter ideia, a gente deixou de fazer concurso público em 2004, por falta de espaço, que a faculdade ocupou todos os espaços, e até hoje o Birô Jurídico é lembrado, a marca é lembrada. E virou o Ensino Superior Birô Jurídico. A gente começou o processo de expansão, a gente fez uma pesquisa de mercado, fez uma avaliação e percebeu que podia ter outras instituições, e criou uma segunda marca chamada Joaquim Nabuco. E Joaquim Nabuco assinava lá embaixo o contrato, o aluno assinava Ensino Superior Birô Jurídico, Faculdade Joaquim Nabuco, e Ensino Superior Birô Jurídico Maurício de Nassau. Aí, quando fazia um anúncio para tentar trazer um pouco da credibilidade de uma para outra, colocava lá do Ensino Superior Birô Jurídico. E não fazia muito sentido isso. Então a gente resolveu criar uma marca, o nome da mantenedora, uma razão social, seja lá o que queira chamar, que pudesse ser usado para todas as outras instituições, para todas as marcas que a gente fosse fazer. Quando criou a Maurício de Nassau, ela foi criada como uma faculdade que seria uma faculdade de primeira linha, uma mais cara que era naquele momento. E a Joaquim Nabuco, o nome até isso. Quando a gente foi fazer Maurício de Nassau, na escolha do nome, a ideia inicial era se chamar de São João, Santa Maria, em homenagem ao pai ou à mãe, até que, conversando com um dos futuros professores, eu perguntei o que ele fazia. Eu vou ensinar numa dessas faculdades de sopinha de letra. Porque era FSA, sei lá, não lembro alguma coisa. E aí brincou, a gente fez uma pesquisa, Janguier sugeriu Maurício de Nassau, é um nome muito forte para Pernambuco. Maurício de Nassau foi o primeiro executivo de uma companhia transnacional no Brasil, se a gente imaginar dessa forma. Veio, claro, com o exército, ocupou o espaço, assumiu, tomou, expulsou os portugueses, mas ele era um grande executivo, era da Companhia das Índias Ocidentais. Então, a marca Maurício Nassau era muito associada à criação e desenvolvimento de pessoas que seriam muito bem-sucedidas. E era uma marca relativamente cara naquele período. Quando a gente montou a Joaquim Nabuco, a ideia era que fosse uma instituição de boa qualidade, mas acessível, com um ticket em torno de 30% a 40% menor do que o da Maurício Nassau. Até que os tickets se aproximaram, a gente uniu a Joaquim Nabuco e Maurício Nassau, virou uma coisa só, e aí nasceu o Ser Educacional. Em 2008, 2009, a gente mudou o nome de Ensino Superior Birô Jurídico para Ser Educacional, que seria a instituição que daria credibilidade para todas as outras que nós fôssemos montar. E aí, depois de Joaquim Nabuco, vieram as faculdades, as duas que a gente adquiriu em João Pessoa e Campina Grande. Depois nós compramos outras, mais 4 instituições em 2008, 2 na Bahia, uma em Alagoas e uma no Rio Grande do Norte, que por sinal tinha o nome de CDF. Então, precisava do Ser Educacional para dar credibilidade para um negócio que chamava CDF. Jovem, se você não sabe o que é CDF, eu não vou te explicar, você procura no Google. Era Faculdade CDF. É o seguinte, crânio de ferro, para não dizer outra coisa. Isso, vamos ficar com crânio de ferro, que fica muito melhor. Pode ter criança na sala. E aí depois a gente mudou para na época era a Faculdade Maurício Nassau, que ainda não tinha virado centro universitário, que hoje é o Nassau, lá em Natal. Muito bom. E dos irmãos, quem está na Ser Educacional, quem construiu, quer dizer, me parece que é um negócio que também
traz os valores familiares, os valores de relacionamento. O que que você hoje acredita que é a base disso? Olha, eu acho que quando a gente começou, de fato, o Jangue, eu, o Joaldo ainda estava em uma outra instituição e veio em seguida para cá. E aí os irmãos acabaram participando em algum momento, todos eles fizeram ou trabalharam aqui dentro. Todos, menos o... Não, todos já trabalharam aqui. Todos. O Caçula também trabalhou na parte de TI. Pelo menos Mas em como algum uma casa de momento passagem. eles trabalharam aqui. E hoje eu sou o presidente desde a fundação. O Jangue era procurador do Ministério Público, ele não poderia ter cargo formal, ele era o fundador, o criador da instituição, mas ele não trabalhava no começo com cargo formal, porque ele não poderia. E aí eu sou o presidente desde o começo, o Joaldo começou na área de TI, Jangue hoje é o presidente do Conselho de Administração, continua sendo, eu ainda estou presidente, o Joaldo é o vice-presidente, e tem o João, que trabalha em outra coisa, é responsável pela parte científica dos nossos congressos, seminários, faz um trabalho muito mais institucional aqui. Minha irmã já foi professora, foi diretora aqui também, hoje ela faz outra coisa. Teve um outro que foi diretor jurídico da gente também, saiu, está tocando a vida dele. E cada um outro que era da área de engenharia, e cada um seguiu um caminho diferente. E os três mosqueteiros ficaram. Ficaram. Eu não sou da família, mas faço parte também como professora, como a gente tem o MBA em Gestão Avançada de RH, muito bacana, assim, uma qualidade, a equipe de fato tem uma qualidade, tem um rigor grande para atender todas as obrigatoriedades do MEC e tudo mais, fiquei muito impressionada. Eu era de uma outra instituição também, fiquei muito impressionada, assim, com o nível da qualidade do time acadêmico. Eu, sem medo de errar, eu diria que hoje, em termos de regulação e conhecimento da legislação acadêmica, a gente tem um dos melhores times do Brasil. Eu fiquei muito impressionada com o time da professora Jamile. Tem um rigor muito grande do ponto de vista regulatório aqui. A gente fez algumas coisas diferentes. Quando eu vim trabalhar, que a gente montou o negócio aqui, ter instituição de ensino superior, a legislação era muito complicado para aprovar curso superior, e diziam que educar era sacerdócio. Ainda acho, mas como diz um colega da gente, o fundador da Anguera Carbonari, ele não dá aula, ele vende aula. Então todos os professores fazem isso, educação é sacerdócio, mas qualquer instituição, seja ela familiar, seja governamental, não governamental, com seus fins lucrativos, tem que ser superavitária para continuar crescendo e investindo. E a gente encarou isso dessa forma. Então, em Recife, eu acho que nós fomos a primeira instituição de ensino a contratar um diretor financeiro que veio de banco, que não era o professor de matemática financeira, como aconteceu no passado. E a gente começou a analisar e pesquisar o que o mercado demandava, que tipo de curso demandava, quais eram as profissões mais carentes de profissionais da área, e começou a fazer isso, e por isso a gente cresceu um pouquinho mais do que os outros. Nós saímos dos 6 cursos e 300 cursos iniciais em 2003, em 2008 a gente já tinha mais de 30 cursos, já tinha mais de quase 10 mil alunos, já era a maior instituição privada de Recife. E a gente continuou fazendo isso para fazer esse processo de expansão. E nesse processo, muita coisa que era da indústria eu trouxe. Então, eu fazia planejamento de produção, acompanhava a parte de implantação de ISO 9000, qualidade. Então, quando nós fomos a primeira, talvez a única, não conheço outra instituição de ensino do Brasil, que foi certificada pela ISO 9001. E a gente fez isso com um objetivo. Nós queríamos expandir a nossa instituição, mas para que isso acontecesse, nós queríamos que acontecesse com o mesmo padrão de qualidade em todas elas. Então, para que a unidade que a gente comprou em Natal fizesse a mesma coisa que nós fazíamos aqui, nós precisávamos ter processos, procedimentos escritos, padronizados e que fossem replicáveis. E por isso a gente fez a implantação da ISO, que é uma coisa que se fala em indústria. Ninguém fala instituição de ensino implantar a ISO 9000. E a partir desse momento a gente criou um departamento de auditoria de qualidade acadêmica, que era uma coisa que não era comum, eu também não conheço instituição que tenha, e começou a fazer as avaliações dos nossos cursos no mesmo padrão que o MEC faz, com algumas dimensões diferentes do que ele tem. Então, todos os nossos processos de avaliação de curso são bem-sucedidos.
por uma razão. Antes do MEC vir aqui, a gente já fez 3 ou 4 auditorias no mesmo padrão. Nós tínhamos um departamento de auditoria separado no passado, com uma pessoa que tinha trabalhado comigo na indústria, foi o nosso diretor por muitos anos, e depois nós juntamos a parte de regulação com a auditoria acadêmica. Então, quem faz toda a parte preparatória para o MEC é a mesma pessoa que faz as avaliações e as auditorias periódicas. No processo de avaliação, cada curso ele tem que passar por um reconhecimento a cada 3 anos, que é quando as outras instituições de fato fazem alguma coisa para o MEC. Nós fazemos isso todo ano. Então, todo ano, todos os nossos cursos são avaliados dentro dos padrões e critérios definidos pelo Ministério da Educação e, claro, alguns outros que a gente também incluiu no processo para o que a gente quer em termos de entrega para o nosso aluno. A gente volta para o rigor novamente. O que me chamou muito a atenção é o fato da SER ser um ecossistema e não uma faculdade, uma universidade. Isso. Então, o que tem dentro desse ecossistema? Olha, a criação desse ecossistema, a expansão dela, ela se deu muito mais a partir do momento que a gente contratou uma empresa para fazer um processo de transformação digital. A gente queria uma empresa muito mais tecnológica, tanto que hoje a gente diz que a SER é uma instituição empreendedora, inovadora e tecnológica. E nós precisamos entregar para o nosso aluno o que ele precisa. E nós preparamos o profissional para o mercado de trabalho. Primeira coisa que a gente faz. E a gente tem que entender o perfil desses profissionais e o perfil do que o mercado quer. E a gente precisa avaliar, está avaliando um pouco mais o que vai acontecer no futuro, não é o que nós temos hoje. O Ministério da Educação diz que o jovem em idade universitária, idade escolar para ensino superior, teria entre 18 e 24 anos. Só que nós olhamos o modelo um pouco diferente hoje. O aluno de 18 para 24 anos está reduzindo. É só olhar a árvore demográfica para ver o que está acontecendo. Era assim no passado, está assim hoje, daqui a pouco vai ser o contrário. Daqui a pouco só vai ter velho e pouco jovem. Então, não vai ter ninguém em idade universitária. E nós criamos um ecossistema que pretende atender o profissional todo momento que ele precisar de educação. Você tem um filho de 27 anos, não é isso? Eu tenho uma filha de 17. Eu não posso exigir da minha filha que ela decida hoje, com 16, 17 anos, a profissão que ela vai exercer durante 70, 80 anos de vida economicamente ativa. Eu tenho certeza que ela provavelmente vai mudar de profissão várias vezes e de emprego, se ela for trabalhar, dezenas de vezes, que é o que já acontece hoje. Eu sou a única pessoa que eu conheço que teve 2 empregos na vida aqui. Então, eu não sei quantos você teve, quantos eles tiveram. Eu tive só muitos. 2. Tenho 2 carteiras de trabalho preenchidas antes de virar empreendedora. 2. Então você é um exemplo claro do que eu estou dizendo. E aí, o que a gente fez? Nós criamos um ecossistema que pretende participar toda vez que a pessoa ou precisar de um aprimoramento profissional ou de um redirecionamento profissional. Esse ecossistema ele é composto de um marketplace que vende qualquer tipo de curso. Uma das brincadeiras internas é que se alguém quiser um curso de manicure da unha direita do pé esquerdo, vai achar lá. Ou se quiser um curso de mecânica de foguete, também vai. Então, hoje o nosso marketplace tem mais de 12 mil cursos proprietários, são todos da SER Educacional. Nós temos 62 unidades presenciais que operam com várias marcas diferentes, que é uma outra coisa que a gente olhou, é que o mercado educacional brasileiro do ensino superior ele não tem uma marca reconhecida nacionalmente. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, que você tem faculdades que o mundo todo conhece e que há uma migração do aluno para estudar onde ele quer, indo para outros estados, aqui não acontece. Ele no máximo vai para a capital, ia quando não tinha faculdade no interior. Hoje ele quer estudar naquela marca mais forte da região. Por isso a gente tem no Nordeste a Uninasal, é a marca mais conhecida, a região Norte. A UNAMA, a Universidade da Amazônia, considerada a melhor universidade do Norte do Brasil. Tem a Uninorte em Manaus, tem a UNG em São Paulo, a Unifael no Sul. E esse ecossistema tem o Marketplace, que vende cursos regulados e não regulados. Se alguém quiser comprar um curso de pós-graduação, lá no Go Cursos acha. Se quiser comprar uma graduação, acha no Go Cursos. Nossas e de outros concorrentes. Então, o Marketplace que atende, como o Mercado Livre atende qualquer um, Magazine Luiza, a gente também. Criamos um aplicativo de uma rede social profissional chamado Peixe 30. A ideia é que os profissionais vendam o peixe em 30 segundos. É uma rede social
criada para atender, para sair a partir do público universitário. Por isso ela é baseada em vídeo, diferente do concorrente do LinkedIn, que é basicamente texto e que agora está começando com vídeo. Ela vinha mais com a pegada do TikTok, o Peixe 30. E o Peixe 30 tem uma coisa diferente também do que tinha outro concorrente. Ele fazia uma avaliação, um assessment das pessoas baseado no DISC, que você conhece muito melhor do que eu. Sou alto D. Alto D, né? Eu também. Faz parte do perfil. E a pessoa faz a avaliação, ela grava os vídeos, cria conteúdo normalmente como em qualquer rede social e também, além de fazer relacionamento com outros profissionais, faz com a empresa. E o Peixe 30, ele tem uma outra coisa, que ela tem a disponibilidade de posições de trabalho lá, de emprego. Então a pessoa pode buscar uma vaga que ele quiser no Peixe 30. Tem o Peixe 30 Recruiter, que é onde as empresas oferecem, e eles conseguem filtrar entendendo o perfil da pessoa, entendendo as soft skills e as hard skills. Uma brincadeira que eu tenho, a gente tem um instituto, e eu digo sempre que a gente não pode contratar para um instituto ser educacional alguém que tenha como maior motivador um motivador econômico. Se eu vou trabalhar numa ONG que é praticamente de atividades sociais não remuneradas, sem fins lucrativos, eu não posso colocar alguém que pensa em dinheiro. Então, quando a gente avalia soft skills das pessoas, avalia comportamento, avalia motivadores, se quando eu for contratar peixe e tiver lá motivador econômico, está fora, não entra. Se eu for contratar, brincando, para uma posição de biblioteca, uma pessoa que avessa a rotina, não vai caber naquela posição, claro, um atendente. Então, o Peixe 30 ele consegue fazer isso, ele consegue escolher a pessoa adequada para cada posição. E mais importante que isso, com o Peixe 30 a gente consegue entender o perfil profissional das pessoas e o perfil que o mercado demanda para cada profissional em cada região. Imagina que um gerente de hotel de Manaus deve ser diferente de um gerente de hotel aqui de claro, Carneiros. O perfil é diferente. Lá a pessoa vai buscar pescar, vai buscar em rio, outras coisas que busca diferente daqui. Claro. Então a gente quer entender com o Peixe 30 o que o mercado demanda de cada profissional para as nossas instituições prepararem o profissional adequado para cada região. Então, o Peixe 30 ele vai fazer isso. A gente sugere que as pessoas façam o seu assessment a cada 6 meses, um ano, muda, claro, com o amadurecimento, com a idade, com o perfil de trabalho, com a posição que está ocupando, tudo isso muda. E esse ecossistema é feito com instituições de ensinos regulados, com profissões reguladas pelo Ministério da Educação, cursos livres e atualização profissional, pós-graduações, mestrado, doutorado, mais o Peixe 30, que ele avalia o perfil profissional, onde a gente pode entender quais são os gaps de formação de cada um e oferecer treinamento para cada um deles, mais uma série de outras ferramentas, inclusive um banco que pretende no futuro financiar os alunos. A ideia é que tudo aquilo que faça parte do universo de educação e formação profissional a gente consiga oferecer para o aluno. Muito interessante. O Peixe 30 para mim é a representação máxima de que o Peixe 30 vai ajudar o RH a não botar peixe para subir árvore. Porque exatamente eu digo assim, gente, não é que a pessoa é ruim, é que peixe não sobe em árvore. Vocês estão pedindo para peixe subir em árvore. Se você puser o peixe na água, ele vai performar direitinho. Mas se estiver pedindo para ele subir em árvore, a gente não pode colocar alguém que só pensa em dinheiro numa instituição que busca fazer o contrário. Então, essa é uma discussão que nós temos. Hoje, no ser educacional, nós só contratamos usando o Peixe 30. Está melhorando a nossa retenção, o turnover está reduzindo, porque se contrata um peixe para subir em árvore, ele vai passar uma semana e vai embora. É claro, e ele vai sair de lá se sentindo péssimo também. Então, o turnover reduz, a adaptação da pessoa é muito mais rápida, ele começa a produzir muito mais rápido, não leva tanto tempo assim para se adaptar à posição. Claro. Eu, pessoalmente, sou um entusiasta do Peixe 30, a gente usava uma outra ferramenta quando desenvolveu o nosso Peixe 30, claro que a gente comparou com todos os players que oferecem a parte de recrutamento e modelou, né? Copiar é uma palavra feia, a gente modelou o que os outros faziam. A gente se inspirou conceitualmente. Desenvolveu muito mais coisa para tentar atender a necessidade que nós tínhamos e que o mercado tem. E o Peixe 30, para você ter ideia, hoje ele é oferecido gratuitamente para as instituições de ensino, principalmente para vagas de estágio para os alunos. Nós temos aqui no Centro Educacional, acho que hoje 30 mil vagas de estágio sendo oferecidas para os nossos alunos, frequentemente. Então o aluno vai lá, se cadastra no Peixe 30, baixa o aplicativo e busca o estágio que ele quer, ou se quiser arrumar um emprego também busca lá.
quando a gente faz tudo isso, que a gente pensa na formação adequada, a gente entende qual é o perfil que o mercado demanda do profissional, forma o profissional com esse perfil e oferece para ele uma posição de trabalho, a gente está complementando o ciclo. Eu disse que nossa missão é formar profissional empreendedor. Se a gente forma um profissional, não o ajuda a montar uma empresa ou não o ajuda a arrumar um emprego, a gente não fez o trabalho todo. Perfeito. A ideia é exatamente E essa. como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia, estamos indo muito bem, Tudo obrigada. se transforma, foi Lavoisier, né? Tudo se transforma também. Sabe que com essa sua explicação, ontem eu estava aqui já, e quando eu fui embora, no fim da tarde, estava tendo uma cerimônia de formatura lá no térreo. E as pessoas estavam começando a chegar e estavam tirando foto, as pessoas com beca e tudo mais, e eu estava com um colega de trabalho, e quando a gente saiu do elevador, bem ali naquele hall, eu vi as pessoas tirando foto e eram pessoas mais velhas. E eu fiquei muito emocionada. E ele olhou pra mim e falou: Tá chorando, é? Eu falei: Eu tô, sabe por quê? Eu falei: Você percebeu que são pessoas mais velhas que estão tirando foto? E que a família que está tirando foto é mais velha, mas também tem o filho, mas também tem uma criança que pode ser um neto, e eram mulheres. E eu fiquei muito emocionada. E eu falo, eu fico muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada ontem e fiquei um pouquinho paradinha ali na catraca, olhando, porque isso me chamou muito a atenção. Sua explicação agora me ajudou a entender. Nós temos uma aluna de 91 anos que Não aprendeu a acredito. ler aos 85. Ai, não me fala isso. Aprendeu a ler aos 85, ela faz nutrição em Guarulhos. E, de fato, você também vê, nós tivemos casos de que a mãe e a filha se formaram juntos na mesma turma, e é muito comum você ver o filho fotografando o pai que se forma. Então, quando, de novo, a gente tem que olhar para o mercado e para a vida profissional ou economicamente ativa das pessoas e entender que vai mudar. O mercado está mudando muito rápido, tecnologia que trazia mudanças significativas na forma de trabalho, hoje traz mudanças assim Eu não estou conseguindo transformacionais. acompanhar. Assim, eu não tô A conseguindo inteligência acompanhar. artificial generativa, ela tem um impacto gigantesco. Eu tenho lido bastante sobre isso, até terminando a tese do meu doutorado, é um pouco sobre mudança de carreira, porque as pessoas mudam de carreira, terminam um curso hoje e mudam de carreira amanhã. É mesmo? Você está fazendo até ou você já fez? Estou terminando. Ah, essa eu quero saber. Tem algumas coisas que é bem interessante. Tem um livro chamado A Futura Guerra dos Empregos, foi escrito em 2015, então já é bem velhinho o livro. E ele dizia que os grandes problemas de tensão mundiais não seriam mais o Irã brigando com o Irã não, Israel brigando lá com o Irã, ou seja lá com quem for. A Palestina. A Palestina não seria mais Rússia e seriam internos por conta de emprego. Porque esse livro é de 2015, na pesquisa foi escrito pelo presidente da Gallup, ele dizia que em torno de 850 milhões de pessoas seriam afetadas nos anos que passaram ou que virão por conta do desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente inteligência artificial. E a gente já vê isso. Tem um escritório jurídico aqui em Recife que tinha 500 profissionais, hoje tem 200 advogados trabalhando. E quando a gente vê o que vai acontecer, vai acontecer muito mais rápido essas mudanças, é assustador o que está por vir. Tem um outro livro, acho que é Thomas Rifkin, ele escreveu um livro chamado O Fim do Emprego. Ele prega isso. O que ele fala basicamente é, na mudança da agricultura para a indústria foram gerados milhões de empregos bem remunerados. Da indústria para o serviço continua assim. Do serviço para o computador e tecnologia e inteligência artificial, gera-se concentração de emprego e renda. Então é preciso que a gente olhe para o nosso mercado, que é de formação profissional, é como é que a gente vai continuar preparando as pessoas para esse momento de transição e como é que a gente vai preparar nossos profissionais, nossos alunos, para que eles sejam bem-sucedidos em qualquer mercado que vier. Então, tanto que nós fizemos uma mudança, estamos fazendo uma mudança grande nas nossas matrizes curriculares. Nós tínhamos uma disciplina que até você, eu acho que você ensinou, que se chama DPT, Desenvolvimento Profissional e Trabalhabilidade. Esse conceito de trabalhabilidade, eu sou apaixonada, Jânio, por ele. Eu conheci ele aqui. Além dele, a gente está incluindo uma disciplina de marketing pessoal e digital. Todo profissional liberal precisa conhecer ferramentas de marketing pessoal e digital, precisa saber como as redes sociais influenciam no seu crescimento profissional, no seu reconhecimento e na sua reputação. Uma outra disciplina de inteligência artificial aplicada à profissão, qualquer que seja ela, psicologia, inteligência artificial aplicada à psicologia, à medicina, à administração, à matemática,
e uma outra de empreendedorismo. Mas não são conceitos de empreendedorismo, é o seguinte, Ana, para abrir uma empresa você precisa contratar um contador, fazer um contrato, criar um CNPJ, abrir uma empresa e montar o teu negócio. Você precisa saber o que é uma DRE, você precisa saber como tocar o seu negócio, entender que receita não é lucro e que a conta da empresa é diferente da sua conta pessoal. Educação financeira. Perfeito. Então, essas mudanças elas estão todas sendo feitas pensando no que está acontecendo hoje, não é no que vai acontecer amanhã. Só que, além disso, dentro desse ecossistema, voltando a falar sobre ele, a gente está começando a rever o modelo de curso para que o profissional ele possa, eventualmente, fazer um curso mais curto, se ele for de gestão do RH lá e olhar para a área financeira. Caramba, o cara lá da área financeira ganha mais do que eu, ele tem mais prestígio a posição dele, eu quero ir para essa área. Ele vai e faz um outro curso superior, ele não vai fazer mais um curso de 4 horas que alguns influencers dizem que vale mais do que um doutorado. E esses livros substituem a faculdade. Você fala, não, gente, pera, Não calma. tem perigo de acontecer. O conhecimento ele é adquirido ao longo do tempo, amadurecido, com diversas fontes, não só com uma, para que a pessoa, de fato, consiga amadurecer. Então, o nosso modelo, o nosso projeto, tudo está sendo feito pensando em atender os nossos alunos por toda a sua vida. Excelente. E não tem como, da observação que eu fiz ontem, não tem como falar de mulheres. Quando eu vim fazer a palestra para os gestores acadêmicos aqui em dezembro... Você viu que a maioria era mulher? Não só isso, mas no andar do auditório tinham umas carteiras, umas cadeiras, o jovem também que não sabe o que é uma carteira vazia vermelha e umas camisetas, dizendo que aquela carteira estava vazia porque uma mulher sofreu violência e não pôde estar ali. Então, eu fiquei também muito impactada. Eu sou fundadora de 2 organizações da sociedade civil. Uma delas se chama IPFEM, Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. Nós trabalhamos com educação em saúde mental baseada em dados para o mercado de trabalho. E eu fiquei muito impactada com aquela ação, que era muito física, muito visível. E entendi que aquelas cadeiras eram colocadas nas salas de aula para realmente provocar o impacto. Achei corajoso, achei afrontoso, gostei muito, que eu gosto desse tipo de combate. E queria que você falasse sobre essa ação, enfim, outras que eu sei que... nós temos muitas ações. A gente tem um projeto chamado Ser Mulher, que todas as nossas unidades elas têm uma sala de apoio, de acolhimento, para receber mulheres vítimas de violência doméstica. Então, em geral, a mulher ela acaba não denunciando o marido, acaba tendo problema, não tem orientação jurídica, psicológica. Então, nas nossas salas, a gente tem convênio com Maria da Penha, que apoia a gente nesse projeto de apoio, de acolhimento. Então, a mulher vem para a nossa instituição, ela é atendida, ela é orientada e ela é encaminhada para as ações que ela eventualmente pode tomar. Dentro do projeto Ser Mulher, a gente tem uma série de outras ações além dessa, que a gente faz apoio. Esse que você viu do projeto Cadeira Vazia, ela é uma repercussão de um outro projeto que a gente apoia, do Instituto Banco Vermelho, que é um instituto de combate ao feminicídio. Eles fazem um banco do tamanho dessa mesa aqui, gigantesco, coloca, é um lembrete do que aconteceu. Ele foi criado por duas mulheres que tiveram os amigas muito próximas como vítimas, e a gente faz esse trabalho de conscientização, porque a gente acredita que só punição não é suficiente. Não adianta punir um agressor se a gente não educa toda a geração que está vindo. E o processo trazido para dentro da sala de aula é justamente isso. Isso que é para a gente conseguir educar as pessoas para que elas possam entender o impacto que tem as ações. Se uma criança cresce na casa de uma família de um agressor, tudo vai parecer normal para ele. Se ele vai para a escola, os amigos agridem, os outros com bullying, vai parecer normal. Então, a educação é parte fundamental desse processo. E, aqui em Recife tem uma lei chamada Protocolo Violeta. O Protocolo Violeta ele obriga restaurantes, bares, hotéis, motéis, áreas de acesso público a treinarem os profissionais que lá trabalham para entender comportamento abusivo. Imagina que está num restaurante, uma mulher está passando por um constrangimento lá, o garçom ele é obrigado a entender. Ele é treinado para reconhecer. Ele é treinado. E quem faz o treinamento aqui em Recife somos nós. Nós fizemos todos os cursos, a gente oferece gratuitamente esses cursos para a associação de bares, restaurantes, hotéis, motéis, seja lá o que for. Tudo. Então a gente faz todo o treinamento para todos os garçons, cozinheiros, atendentes, seguranças,
todos os profissionais são feitos. E a gente tem feito um trabalho para expandir o protocolo Violeta de Recife, essa lei que é uma lei orgânica do Recife, para outros estados. O projeto está pronto, os cursos estão todos prontos, a gente faz. Então, tem uma série de ações. Além disso, a gente faz um outro projeto chamado Mãe Esperança. Eu estou falando só dos que são feitos para a mulher. O Mãe Esperança foi uma outra coisa. A gente começou, não sei se você lembra quando teve uma pandemia de Zika. Oh, Há claro. alguns anos, e nasceram muitas crianças com microcefalia. Sim, sim. Nós começamos a fazer um trabalho de atendimento às crianças, nos nossos cursos, nossas clínicas de odontologia. E a gente notou uma coisa, que as mães sempre iam sozinhas, nunca tinha um pai acompanhando, e tinha um processo de abandono familiar muito alto. E a mãe, ela não conseguia trabalhar, ela não conseguia estudar, ela não conseguia se preparar para ter um emprego, porque passava o tempo todo acompanhando a criança. A gente criou o projeto que na época chamava Mães Produtivas e mudou para Mãe Esperança o nome depois, em que a gente oferecia bolsas de estudos para mãe de crianças com doenças raras. Nós já oferecemos mais, não me lembro o número, mas começou com quase 2.000 bolsas esse projeto há alguns anos. Hoje ele continua sendo estendido. O mês passado a gente fez uma extensão desse projeto, que foi oferecendo bolsas de estudos para mãe e para crianças com TEA, para adolescentes com TEA. Então, oferecemos 100 bolsas de estudo nesse projeto, que teve quase 1.000 candidatas para essas 100 vagas. Olha, mães atípicas. Mães atípicas, exatamente. Uau. E esses projetos, eles são colocados em todos. E o projeto Cadeira Vazia, que veio a partir, foi exatamente isso, para a gente tentar educar os nossos alunos. Teve uma repercussão fantástica esse projeto. Teve casos em que foram relatados para a gente que uma aluna chegou na sala de aula e foi embora. Ela não conseguia, porque ela tinha passado por um problema na família desse. Quando ela viu a cadeira, ela se sentiu tão emocionada que não conseguiu assistir a aula. E depois voltou, replicou e participa ativamente do projeto. Encosta em lugares muito, muito sensíveis. Você sabe que lá no IPFEM, o IPFEM tem 6 anos e durante os primeiros 5 anos a gente atendeu 14.619 mulheres. Eu gosto de ser bem exata com os números. Na pandemia teve uma necessidade muito grande e fui fazendo algumas observações. Em 2025, junto com o conselho, a gente decidiu, essa nomenclatura o pessoal do terceiro setor não gosta muito, mas eu vou usar. A gente decidiu pivotar a organização para masculinidades, nesse entendimento de que a garantia de direitos para as mulheres passa pelo reconhecimento de deveres dos homens. Então, tem uma conversa acontecendo agora, que é quando a gente olha os programas de recuperação, ressocialização, enfim, de homens, principalmente produtores de violência doméstica, isso se dá majoritariamente no pós-violência. Então, e aí em contextos muito punitivos, inclusive. Tem que fazer o curso depois, quando você se torna egresso do sistema carcerário e tudo mais. E aí tem uma discussão hoje que é como é que a gente consegue falar com os homens e principalmente, e aí a coisa do combate que eu gosto, os homens que mandam. Então a gente está desenhando um projeto chamado 1000 Homens que Mandam, para conversar com 1000 homens que mandam. E aí, você que é um pesquisador como eu, vai me perguntar, quem são os homens que mandam? E a gente está produzindo esse entendimento. São os CEOs? São os CFOs? São os líderes políticos, espirituais, jogadores de futebol? Quem é que manda? E com quem a gente deveria conversar? Quem que você acha que manda hoje na nossa sociedade, Jânio? As mulheres. Você acha que são as mulheres? Eu acho. Nos lugares oficiais de poder? Aqui no setor educacional, 64% das pessoas que trabalham são mulheres. Em posições de comando. O salário médio da mulher aqui é 120% do salário médio do homem. Tá. Tudo bem, é uma questão diferente, é de educação. Em geral, a educação tem mais mulher. Aqui as coisas acontecem tão normalmente que a gente não consegue ver esses problemas que se encontram em outros setores. Perfeito. E que a sociedade ainda tem muito. O fato Talvez de porque que os homens que mandam sejam diferentes. O fato de que tudo aqui é tão normal e igual, perfeito, independente de sexo, de gênero, de idade, de cor, a gente não consegue ver muito. De vez em quando a gente escuta um relato aqui. Outro dia eu escutei um relato de preconceito aqui. Mas é muito difícil acontecer. Então, quando você pergunta quem é que manda,
Na prática, quando a gente está numa área em que tudo acontece naturalmente, que não se vê com muita frequência acontece, claro, a gente tem 14 mil funcionários, Sim. eventualmente acontece, mas esse tipo de coisa é difícil a gente pensar que o resto do mundo continua, mas eu ficava brincando algum tempo de falar, mas o mundo é preconceituoso, os homens são machistas, desculpa das mulheres, elas que educaram os homens, foi minha mãe que me educou, na verdade. Claro que o mundo não é assim hoje. Uma brincadeira que eu faço é que minha esposa, a gente educou minhas filhas com mais 4 ou 5 pessoas na escola, mais os parentes, e a gente brincando, está sendo paralelo com a inteligência artificial, tem 1 bilhão de pessoas educando a inteligência artificial. É verdade. Mas o mundo ele está mudando muito rápido. Muito. Inclusive, as questões de ideologia, de discussão de gênero, de machismo, de feminismo, tudo isso está mudando muito rápido. Eu acho que está evoluindo muito rápido também. Ainda tem bastante. E, de novo, é difícil quando a gente olha para dentro da nossa própria casa, que a gente não encontra isso, imaginar ou ver que tem, mas eu acho que vai mudar muito rápido. Também acho. Olha, dos 3 mosqueteiros, então, hoje eu já conheço 2. Isso só me faz ter a certeza de que, de fato, os homens que comandam, que estão à frente disso e que emprestam muito dos seus valores para a organização, é que fazem, de fato, a diferença. Então, quero conhecer o Terceiro Mosqueteiro, que na verdade eu conheço, mas foi mais rápido, autografando o livro e tudo mais. Quero conhecer o Terceiro Mosqueteiro, porque tenho certeza que tem dedo dele nisso aí também. Com certeza. E te agradecer. E esse podcast, oficialmente, ele só tem uma pergunta no final, que eu não vou fazer porque você já respondeu. A pergunta é, qual é o compromisso que você, como liderança de uma organização, e você na sua pessoa física, pode assumir em relação às questões de gênero? Mas você já respondeu tudo, você já assumiu o compromisso. Há muito tempo. Teve algum momento que isso ficou claro ou você sente que isso sempre fez parte de uma forma um pouco mais orgânica? Eu acho que as coisas elas foram evoluindo. Foi orgânico, não teve nada de dizer a partir desse momento vamos fazer porque aconteceu isso. Não houve um momento de choque. Teve um ponto de virada. Não teve um ponto de virada. De novo, educação ela sempre foi muito mais feminina. As ações de ensino. Tanto que no passado, as normalistas, era a escola de normalistas, não era nem pedagogia. Segundo grau normal, contabilidade científica. E aí foi acontecendo, desde que a gente começou, sempre teve muita mulher trabalhando com a gente. Eu acho que sempre teve muito mais até do que acontece. E a gente nunca houve, talvez pelo comportamento das pessoas que estão aqui, eu não me lembro de um momento, a partir de agora vai acontecer isso. Ou precisa, vamos fazer um trabalho para dar uma resposta para a sociedade. Elas emergiram naturalmente dentro da empresa. Excelente. Considerações finais? Despedidas? Já acabou? Já acabou? Passa rápido, né? Bate-papo mesmo, né? Não, e com você eu cuidei bastante do tempo, porque eu falei, eu não vou, estou conhecendo hoje, puxa vida, né? Eu não vou abusar da sorte. Mas eu só estou aqui, 5 minutos atrasado para outra reunião. Eu ficaria aqui muitas horas porque eu quero conhecer sua tese de doutorado, me interessa. Eu trabalho com carreira, mentorias de carreira, transição de carreira oficialmente, fiz uma transição de carreira, trabalho com RH há muitos anos. Então quero conhecer. Eu acho que vai ter muita transição de carreira agora. Muita. Vai ser a regra, oficialmente. E acho que o maior problema que o governo deveria prestar atenção nesse momento é como preparar as pessoas para esse momento de transição. Exatamente. E eu falo muito sobre montar a carreira como uma carteira de investimentos, trazendo digital, enfim. Então, gostaria muito já de deixar um convite, sendo ousada, porque eu já tenho, eu vou buscar humilhação. Então, deixar um próximo convite para a gente fazer uma gravação, quando eu vier a Recife no mês que vem, sobre carreira, que eu acho que pode ser muito interessante. E dentro desse assunto, eu queria, na nossa próxima gravação, eu queria colocar a religião. Eu faço um doutorado em ciência da religião, sobre discursos pastorais, e tem uma relação com um trabalho grande sobre as noções, de fato, de papéis sociais e tudo. Então, acho que pode ser uma conversa muito interessante. Pode, eu me acho uma pessoa espiritualizada, não religiosa. Perfeito, é por aí que eu quero ir. Muito tá bom. Gente, muito obrigada. Eu espero que para vocês tenha sido tão enriquecedor, engrandecedor como foi para mim conhecer uma pessoa de fala mais mansa, fala mais baixo, tranquilo, mas com tanta vida, com tanto repertório. Eu agradeço. Aí vou fazer a parte de trainee de blogueira agora, tá, Jânio?
Então você comenta, manda para alguém, ativa o sininho, eu não sei em que plataforma você está vendo isso aqui, se inscreve. Bom, você já sabe o que precisa fazer, porque algoritmo é moeda. Conta pra gente o que você achou, conhece a Ser Educacional, conhece todo o portfólio de cursos e eu te espero no próximo episódio. Até lá!